Oi, gente! Estamos aqui com o nosso quarto episódio do Muito Mais Podcast, o seu podcast de saúde mental. E hoje nós vamos entrevistar o Francis, que é coordenador de um colégio aqui em São José do Rio Preto e professor de física, e trabalha muito com essa questão de saúde mental, de comportamento adolescente. Tudo bem, Francis? Tudo bem, Marina? Muito Se obrigado. apresente, imagina, obrigada a você pela presença. Muito obrigado pelo convite. Eu sou professor de física, completei 20 anos, apesar de não parecer, né? Nossa, Conservado. Tá conservado. Mas já desde 2017 trabalho na área de coordenação, né, com ensino médio, pré-vestibular. Então a gente lida no dia a dia com uma diversidade de situações dentro da escola, nos relacionamentos, né, dos alunos, com a família, entre eles, até mesmo entre os professores. E a gente tem muito o que falar, né, sobre isso. E além do fator da coordenação, como professor, como eu disse, há 20 anos, a gente dentro da sala de aula tem uma percepção bem diferente, às vezes, do que uma área de gestão tem do que acontece dentro da sala de aula. Não, é um olhar totalmente diferente, né? Porque você tá tanto ali na coordenação, do lado de fora, vendo os problemas e vendo a escola como um todo, e dentro da sala de aula mesmo, para entender o que o professor passa, né? No dia a dia, ali no comportamento dos adolescentes. A pergunta que eu queria muito te fazer é, hoje, o que você... A gente está tendo um monte de situações aí, né? De atentados, questão de bullying, coisas que na nossa época não eram um problema, né? Pandemia, tudo isso. Eu queria saber, assim, hoje, o que mais... qual que é o problema que você acha que é mais difícil de resolver ou é o que mais aparece na escola, assim, para você? Olha, eu acredito que hoje, assim, a grande questão, de uma maneira geral, é a saúde mental, né? A questão de você ter um equilíbrio emocional para saber lidar com todos os desafios, com todas as questões que nós temos. Acho que isso é o principal desafio, a principal dificuldade que professores, coordenadores, diretores e os alunos e até mesmo os familiares têm. Como lidar com essa situação, com essas questões, como você mesmo disse, né? Hoje, se você for para pensar, a nossa geração, né, de pais, porque os nossos alunos são basicamente da nossa idade, o que acontece é que nós temos uma situação em que nós não tivemos essa situação, nós não vivemos, apesar de acontecer, a gente não dava estes nomes e a gente não valorizava a saúde mental. Falar que uma pessoa tinha depressão, que uma pessoa tinha alguma dificuldade, uma descalculia, um transtorno de déficit de atenção, isso significava que a pessoa era uma pessoa problemática. Não tinha nome, né? Não tinha nome, não tinha tratamento. E se tinha, não era alcançado, né? Pela maioria da população. Hoje isso é mais, por conta da internet também, muito mais disseminado. Eu acredito que até o desenvolvimento, né, a atenção que foi dada a uma diversidade de problemas que surgiram, elas fizeram com que esses assuntos eles fossem mais visados, até mesmo para que a gente tivesse novas descobertas, novas áreas de pesquisa mesmo, né? Hoje, depois da pandemia, o que você vê assim de um antes e depois? O que foi a maior diferença? Se hoje isso ainda é falado ou vocês preferem assim, não aconteceu nada, pronto, pula essa parte e vamos para frente. É uma questão que até mesmo na sala dos professores hoje a gente estava discutindo isso, né, sobre o trauma gerado pela pandemia, né, com as aulas remotas, porque o que aconteceu? Teve o lado positivo, né? Por exemplo, a questão das aulas remotas, da evolução da internet e da educação foi um salto gigantesco. Eu que gosto muito de trabalhar com internet, com inovação, com tecnologia, você vê quantas escolas tentaram implementar o processo do Google for Education e faziam treinamentos e mais treinamentos e mais treinamentos e não saía do lugar. E hoje, você teve ali, em 2, 3 meses, que todos os professores se adequassem a essas tecnologias. Não, teve uma evolução, assim, de anos, né? Até Exato. na área jurídica estavam falando sobre isso, o quanto isso
a evolução que teve, né, de uma forma geral. E na parte escolar, até hoje, o tanto de cursos que existem relacionados a isso, de forma online, e a escola. Essa educação remota que existiu na pandemia, hoje ainda tem escolas que têm essa opção ou não? Assim, não, acabou a pandemia, agora é presencial. Como que está isso? Ainda é um recurso, né? É um recurso utilizado e eu acredito que cada vez ele vai ser mais utilizado, porque ele sana algumas situações que fazem com que seja mais fácil, mas a aula remota ela precisa ser um recurso muito bem utilizado. Por quê? Não é para qualquer idade, não é para qualquer perfil de aluno, não é para qualquer tipo de atividade, né? Coisa que durante a pandemia nós tivemos que fazer isso para todos e de todas as maneiras possíveis. Até educação física, né? Exatamente, né? Eu, como mãe, eu lembro assim, não, põe a corda, põe os pau, o negócio, vai pulando. Eu falava, gente, isso é muito surreal, né? Você fazer educação física sozinho, em casa, dentro de um apartamento. E existiu. Infelizmente, era o que tinha para fazer. Exatamente. Mas assim, a pandemia ela gerou um trauma muito grande, né? Alguns problemas. Por mais que existiam tecnologias que permitissem que você identificasse se um aluno estava lá, quando você exigia que todos os alunos abrissem as câmeras, isso poderia gerar uma sobrecarga de dados, né? E gerar uma transmissão mais lenta da aula e atrapalhava a aula. Então, muitas vezes pedia-se para que desligasse as câmeras. Então, você não sabia se o aluno estava lá ou se ele ligou a aula e estava deitado dormindo. Então, você nunca na educação dependeu tanto dos pais da família dentro de casa para poder fazer esse acompanhamento, que sempre foi feito pela escola. Então, o aluno chegou na escola, dentro da sala de aula, o professor, ele está copiando? Ele está acordado? Ele está prestando atenção? Copiou matéria? Ele está prestando atenção? Ou ele está viajando? Ele está usando algum equipamento? Desenhando? Então, isso sempre foi feito dentro da sala de aula. E durante a pandemia, isso foi terceirizado. E a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. E a sociedade hoje, ela depende muito, às vezes, que todas as pessoas da casa trabalhem. Então, você imagina uma criança no seu 5º, 6º ano, no seu processo de transição para o ensino fundamental anos finais, ela passando por uma fase de uma mudança, aulas remotas, sem acompanhamento, sem supervisão. O que acontece? Muitas vezes, essas crianças elas ficaram abandonadas, elas ficaram largadas ali e a gente não conseguia saber se estava tendo um acompanhamento. Por quê? Vamos fazer um processo de avaliação. Ok, quando ele era feito presencial, né? Ou seja, o aluno ali e você fazendo pergunta, ele respondendo, que é muito difícil porque demanda muito tempo, era ok. Mas quando você aplicava uma avaliação, ele consultava com o colega, ele utilizava consulta com outros recursos. Então, até o processo de avaliação teve que sofrer uma alteração. Sim. E o resultado disso, a gente está enxergando hoje. Colhendo agora, né? Colhendo agora. Igual, nós tivemos, ano passado, né, para esse ano, uma aprovação recorde, absurda. Uma aluna nossa da 3ª série do ensino médio, que passou em 12 faculdades de medicina, sendo delas 6 públicas, de qualidade. Né? Então, o que acontece? Quando você conversa com ela, ela fala, durante a pandemia, ela fez muito bom uso da tecnologia. Ela soube utilizar aquilo que foi fornecido a ela. Mas muitos alunos não souberam. E uma saúde mental muito em dia, né? Vamos dizer assim, porque... Com certeza. Porque além de todo esse processo de não poder ter aquela avaliação presencial, de não ter aquela cobrança, porque querendo ou não, muda, né? Quando você tem alguém ali te cobrando e quando, ainda mais uma criança, um adolescente, e aí não tem ninguém cobrando e as provas vão sendo dadas e aí pode, aí consulta e tudo mais. Mas assim, além de tudo isso, pessoas próximas, às vezes muita gente com familiar próximo, morrendo, doente, internado, e fora o medo, né? Que se tornou geral. A gente que é adulto, imagina na criança, não sabendo o que está acontecendo, de repente acabou a escola e todo mundo de casa, porque um vírus, né, foi um terror, né, assim, para todo mundo. Então, no caso, você está falando dessa aluna, a importância da saúde mental, de conseguir se manter bem, de manter a cabeça no lugar para conseguir administrar tudo isso. Tanto, isso acho que em todas as idades, em todas as séries, mas eu acho que na alfabetização e pré-vestibular foram os dois que, talvez, eu não sei se eu estou certa nisso, mas uma certa a dificuldade maior em voltar,
né? Porque tem essa coisa do alfabetizar e do acostumar na escola mesmo, que é quando a criança sai do ensino infantil, né? Que é mais brincadeira, pintura, uma educação um pouco mais lúdica, para a escola normal mesmo, e o pré-vestibular. Claro, todos sentiram, né? Mas eu acho que esses dois talvez tenham sentido de uma forma diferente. Sim. Inclusive, uma das grandes dificuldades que a gente percebe, que a gente enxerga hoje, é a questão da escrita. Porque durante a pandemia, você tem um processo ali muito importante no processo de escrita no seu quarto, quinto, sexto, sétimo ano. É um processo, é uma fase muito importante, uma fase crítica na escrita. E a gente tem hoje alunos entrando no ensino médio em que você não consegue ler a avaliação de um aluno, você não consegue identificar o que está escrito num caderno. Ou seja... Trabalhar a caligrafia, né? Uma coisa que na nossa época era básica e hoje eu não sei como funciona, pelo menos o que eu vejo, é não ser tão valorizado. E aí depois isso acaba aparecendo de alguma forma e por conta da pandemia se agravou, né? Porque enquanto não precisava escrever, eles têm preguiça de escrever. Existem uma série de questões pedagógicas envolvendo a famosa caligrafia, né? Mas assim, você treinar, você aperfeiçoar o que você está escrevendo, né? Não precisa ser uma letra perfeita. É óbvio que é maravilhoso quando você pega uma avaliação de um aluno e está tudo perfeito. Mas é necessário que seja legível, né? Quantas vezes a gente reclamava de um médico que escrevia de qualquer maneira e você não sabia o que você tinha que medicar? Você pegava aquela receita, levava para o farmacêutico e o que está escrito? O que eu vou ter que tomar? Se você não lembrasse o que o médico te falou, muitas vezes o farmacêutico não conseguia identificar. E tá assim, a escola. Alguns Tem casos casos que sim. são piores até. Então a gente não dá para identificar. Não dá para identificar. Então você vem com todo esse trabalho. Você conversa com o aluno, com a família, né? Olha, tem uma situação em que sua letra ela tá com muita dificuldade de leitura. E a gente vê, às vezes, parece que é longe, né, da gente. Mas existem casos até de vestibulares que, para e pensa, se numa prova discursiva você não consegue fazer com que sua letra seja legível, numa redação, numa questão, o corretor não vai corrigir. Ele não tem como fazer um milagre, né? E olha que assim, o professor é especialista em leitura de letras ruins, né? Mas assim, é um cuidado e é um trauma gerado pela pandemia. Isso sem falar no trauma de conhecimento, né? Muitas situações em que você vai trabalhar algum tema mais aprofundado e você tem uma dificuldade de base muito grande que vem de trás. Começa lá atrás, né? Então, quando você pega um aluno pré-vestibular ali, ou de ensino médio, e que ele tem deficiências de antes disso, para sanar tudo isso nesses 3 anos e ainda preparar para o vestibular, fica ainda mais complicado, né? Mas você estava falando da caligrafia, né? Da letra. E de acordo com... Pensando assim, em pandemia, esse é um dos problemas que você falou que ficaram, né? Aí um ano e pouco, acabou ficando, né? Com essas aulas vai e volta e tal. Então, isso acabou piorando. Mas fora isso, na saúde mental e no desenvolvimento da criança, pré-adolescente, para adolescência, o que você percebeu de diferente? Assim, eu vou falar como mãe, tá? Comigo, o que eu percebi? E o que eu conversei também com algumas mães. Um pouco de atraso no sentido de amadurecimento. Como se eles tivessem ficado ali um ano, como se tivessem deixado na escola, assim. O que estava no 6º ano parece que ficou no 6º ano, sabe? Essa coisa do desenvolvimento, não mental e não intelectual, mas de amadurecimento mesmo. Isso aconteceu? Vocês sentiram isso na escola também? Muito, muito. É uma questão muito exacerbada, né? A infantilização, né? Os problemas que você tem que lidar, né? Existem alguns problemas. Você sabe que quando você entrar numa sala de 8º ano, você vai se deparar com essa e essa situação. E quando você chegava, por exemplo, aquelas brincadeiras que todo mundo passou por isso. Esconder o estojo do colega para ele não achar. Era uma brincadeira que parava ali no 7º, 8º ano. Hoje você vê isso acontecendo às vezes 9º, primeira série do ensino médio. Ou seja, houve também essa questão de você travar. E gerou até um conflito, porque ao mesmo tempo, né, quando você pega essa transição,
né, hormonalmente, os alunos eles já começam a ter alguns interesses mais adultos, e ao mesmo tempo eles têm essa questão das brincadeiras, que até muita gente brinca, né? A famosa quinta série nunca sai do corpo, né? Então, assim, é óbvio, até adultos têm essa brincadeira, faz parte da vida, faz parte do cotidiano. A gente não pode ser também tão chato de achar que isso não vai acontecer. Mas houve uma exacerbação desse tipo de fator, tá? E então, assim, essa questão de brincadeiras, de maturidade para lidar com as situações. Por exemplo, muitas questões, os alunos de ensino médio, eles resolviam entre eles. Então, surgia, às vezes, uma divergência, um problema de amizade, de relacionamento. Eles resolviam entre eles e acabou. Hoje, muitas vezes, você precisa até de uma intervenção da equipe da escola. Porque o colega não me chamou para a festa de aniversário dele. Né? Então, assim, você percebe que isso é um problema que uma criança tem. Né? Por que eu não fui chamado para a festa do meu amiguinho? Sim. Agora, você ter um adolescente não sabendo lidar com essa situação, isso é justamente um problema, né? É uma habilidade emocional que ele não está conseguindo lidar, ele não está conseguindo trabalhar com ela. E aí, aí, de outro lado, uma sexualização precoce, né? De meninos e meninas, de interesse por tudo isso, e letras de música, e a informação que eles têm, né, cada dia mais, né, na internet, que a gente não tinha isso. Então, eu acho que fica muito... como fala? Uma briga, assim, né? Como que eu posso falar? Uma briga entre duas partes, né? Uma hipersexualização, e aí, do outro lado, uma falta de maturidade para lidar com questões básicas, né? Vamos dizer assim, coisas da quinta série mesmo, né? Então, fica entre a quinta série e a vida adulta, uma confusão ali, né? Nessa parte, né? Nessa idade, principalmente pré-adolescente e adolescente, que hoje a gente fala que não vai mais até os 18, né? Já aumentou essa situação aí, já para 20, 21 anos. Então, essa diferença, eu acho que na escola dá para perceber mais do que em casa, porque os pais têm mais a noção dos filhos ali, né, dos primos e tal, tiram uma ideia, mas na escola, que são muitas crianças e adolescentes, dá para ter uma ideia melhor disso. E tem uma situação que acho que é interessante também, que você tocou num ponto, que acontece, muitas vezes, as crianças agem de maneira diferente dentro da escola do que ela trabalha em casa, né, da maneira que ela lida em casa. Então, esse tipo de mudança, ela também acontece. Né? Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas meu filho nunca faria isso. Aí você fala, né? É o que eu sempre falo. Você, enquanto aluno, você nunca fez coisas que seu pai pensou que você nunca faria? Né? Então, assim, dentro de um ambiente, a gente age de uma maneira, em outros ambientes a gente age de uma maneira diferente. Isso não vai ser uma regra que não pode ser cumprida, por exemplo, pelos alunos. Então, essa questão de como ele se comporta dentro da escola e dentro de casa, existe uma linha, né, disso. Mas também você tem uma distinção ali. Às vezes a pessoa age de uma maneira diferente na escola do que ela age em casa. E tem a conveniência também, né? Tem coisa que é melhor não ver, né? Tem coisa que é melhor não enxergar. Então, existe esse lado, eu acredito que dos pais. Tem muitos pais que não querem ver a realidade, mas existe também o filho que é muito diferente em uma relação e outra. Mas isso é uma situação normal, assim. Vamos colocar assim, Marina, como filha, como mãe, como estudante, como profissional, como amiga, como namorada. São várias situações diferentes. Ninguém é a mesma pessoa, até porque a gente tem que cuidar de criança, de adolescente, de adultos e de idosos de formas diferentes, né? Que a gente se impõe, que a gente se relaciona, são pessoas diferentes. Mas também tem aquele pai e aquela mãe que sabe a realidade, mas que é mais fácil fingir que não está vendo o que está acontecendo. Eu acho que vocês devem se deparar com situações assim, com alunos, acho que os que dão mais trabalho, principalmente, de os pais assim, não, mas meu filho não faria isso. Ou, em casa ele não é assim. Mas, na verdade, ela não está querendo enxergar uma situação porque é mais conveniente. Né, não vê o que está acontecendo. E aí a escola tentando colaborar, né, para a educação daquela criança, daquele adolescente, vai falar, e aí os pais, às vezes, por orgulho ou por não querer enxergar a situação, não reconhecem o que está acontecendo.
Tem justamente o que você falou. É uma diversidade de situações. Tem o caso do aluno que é completamente diferente. Tem o caso da família que procura não enxergar, né? Faz vista grossa para Uhum. situações. Tem aquela família que é extremamente colaborativa com a escola, mas ao mesmo tempo o aluno dificulta. Às vezes o aluno tem algumas dificuldades, né, em questão até emocional. Eu acho que hoje, quando você pega as dificuldades dos alunos, a grande questão é a saúde emocional. Sim. Eu acho que nunca foi tão importante o equilíbrio emocional, as habilidades emocionais para um bom desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e de um adulto. E não só em relação à matéria, né, e a vestibular e a notas, mas Uhum. em relação à convivência, né? A convivência em sociedade, que hoje a gente sabe que a inteligência emocional, o quanto ela é, né, é decisiva para alguém conseguir estar numa empresa, ou ser um empresário, ou trabalhar em qualquer repartição. O quanto isso é mais importante, às vezes, do que uma pessoa que tem uma inteligência ali escolar, de vestibular e de estudos tão perfeita, né? Nossa, só tira 10, tudo, estuda, tal, só que não consegue conviver com outras pessoas e tudo mais. E falando em relacionamento, como você vê hoje, assim, a diferença da escola de 10, de 20 anos atrás para hoje? Como que isso é lidado nas escolas, tanto em casais que estudam juntos, que estão ali na escola, quanto o relacionamento em si mesmo, assim, quanto que isso pode prejudicar um adolescente que está passando por um problema de relacionamento ou que começa a se relacionar muito cedo, ou até caso de gravidez na adolescência, como que isso é lidado na escola hoje em dia? Bom, a escola ela tem um papel, né, de educadora. Né? Então a escola ela trabalha todos os temas. Então, por exemplo, uma escola, né, ela vai falar sobre métodos contraceptivos, sobre doença sexualmente transmissível. Então toda essa questão, né, da parte sexual, digamos assim, ela vai ser trabalhada. Né? Isso faz parte do conteúdo de biologia, faz parte de conteúdo de diversas outras disciplinas. Então, dentro dos parâmetros da BNCC, né, que é a base que dita, né, o nosso ensino, existe uma diversidade de situações em que a gente debate esses temas, tá? No entanto, o que acontece? O que eu, o que eu percebo em relação a toda essa questão, né, é o seguinte: hoje, né, nós temos uma fluidez, digamos assim. Parece que as situações elas são mais fluidas, né? Parece que os relacionamentos eles estão menos concretos. Parece que é uma coisa que às vezes é até difícil para a gente entender, né? A gente vem de uma geração em que, claro, a gente teve muita liberdade, às vezes algumas pessoas menos, outras mais, mas a gente vê uma adolescência hoje ficando menos presa às questões que eram questões tradicionais, né? Então, por exemplo, você ter um relacionamento fechado. Então, hoje você vê muitos adolescentes que falam, ok, ter um relacionamento aberto, mas será que ele está preparado emocionalmente para isso? Né? Porque é bonito você falar que você aceita, que é bom, que é legal, que você é feliz com isso. Mas muitos adolescentes falam isso da boca para fora. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes tem a questão da modinha, né? Tem aquela questão em que você precisa falar para a sociedade que você é o cara diferente, que você é proativo, que você é moderno. Então, o que eu vejo é que eles acham, né, os adolescentes eles acham que eles estão preparados para lidar com essa fluidez, com essa rapidez, né? E muitas vezes eles não estão. É, a hora que aperta A hora que mesmo, né? A aperta. situação é diferente. Então, assim, ok, minha namorada, a gente terminou, agora ela ficou com meu amigo, mas depois a gente vai voltar. Peraí.
Enquanto não Beleza. existe sentimento, tá tudo certo, né? Na teoria, quando a gente está racionalmente falando sobre alguma coisa, é sempre muito mais fácil. Quando envolve sentimento, é que complica, né? Então, assim, ciúmes, possessividade, relacionamento abusivo, tudo isso você vê quando existe sentimento. Porque quando não existe, é tudo muito lindo, né? Nossa, eu sou muito tranquila, nossa, eu não tenho ciúme, nossa, não existe controle, não existe abuso, não existe nada. Mas a hora que tem um sentimento envolvido, é tudo mais difícil. É difícil terminar, é difícil entender, é difícil perceber que está se excedendo, né? Tanto com ciúmes quanto com atitudes tóxicas. Então, assim, a grande maioria das pessoas, o primeiro relacionamento que tem, além dos pais e familiares quando é criança, né? Mas relacionamentos amorosos, são na adolescência. É difícil quem passe pela adolescência sem ter, né, um primeiro amor, sem ter um primeiro namorado ou alguém que se relacione assim, mais romântico. Então, esse relacionamento, geralmente, os primeiros ocorrem na adolescência. E é justamente onde tem toda essa dificuldade com autoestima, com autoaceitação, com o lugar dela na sociedade, né? No lugar dela na família, na sociedade, no relacionamento. E muitas vezes passam por isso, e mulheres e homens também chegam na vida adulta falando que, nossa, eu vivi um relacionamento, meu primeiro relacionamento já foi abusivo, meu primeiro relacionamento já foi problemático, só que eu não tinha noção disso, né? O quanto me manipulava, o quanto me controlava, o quanto me diminuía, o quanto acabou com a minha autoestima, assim, isso, meninas muito novas falam sobre isso, né? Com 13, 14, 16 anos, que tiveram esses primeiros relacionamentos. E uma coisa que, assim, eu tenho pacientes adolescentes e eu falo, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse ouvido isso de alguém quando eu era adolescente, o quanto minha vida ia ser mais fácil. O que é? Quando você aprende a se valorizar, quando você pensa em você lá na pré-adolescência ou na adolescência, que você está começando a ter alguns relacionamentos amorosos, e você consegue pensar assim, não, pera, tô sendo rejeitado. Todo mundo passa por uma rejeição na vida, né? Pelo menos por uma. Tô sendo rejeitado, tá deprimido, tá com problemas, tá com ansiedade, não tá aceitando essa rejeição. Então, quando ela pensa nos primeiros relacionamentos dela, ela começa a pensar, se ela pensasse dessa forma, peraí, eu invisto, que é o que eu penso hoje, né? Eu tô investindo na minha saúde física, na minha saúde mental, com terapia, com respiração, com conhecimentos gerais. Eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia, espiritualmente, no relacionamento, na família, procuro servir, procuro ajudar. Eu sei o quanto me custa, tanto financeiramente quanto emocionalmente, me tornar quem eu sou, né? E quem eu tô me tornando a cada dia. Essa pessoa não tem a capacidade de perceber tudo isso, né? Então, assim, ou ela não vê o valor que eu tenho, ou ela tá vendo e para ela isso não tem valor nenhum. Então, assim, ela que vai a puta que pariu, entendeu? Tipo assim, se ela não tá conseguindo ver isso, ou tá vendo e não tá valorizando, então, assim, não é para mim. Então, se você consegue ver isso quando você é mais nova e não precisa chegar aos 20, 30, 40, 50 anos para perceber isso, eu acho que essa valorização de si, que faz parte da autoestima, do conceito que você tem sobre si, ajuda muito a não ter esse tanto de relacionamentos que a pessoa vai aceitando se diminuir para caber na vida de alguém. Você percebe isso em algumas situações ou não? Muito. Isso eu acho que é o que mais acontece, né? Você tem muito problema. Eu falo assim, relacionamento, né, nessa fase, eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado. Eu acho que na vida tudo tem um momento certo. Para uns é mais Também é para cedo, falar isso para quem para tem 12 anos. outros, exato. Mas eu acho que um relacionamento, vamos pensar assim, durante a sua educação, durante esse processo, o seu foco é se divertir com seus colegas, é adquirir uma boa quantidade de conhecimento, estar preparado para os desafios que você vai enfrentar e ser um bom filho, uma boa filha, né? Você estar bem inserido dentro da sociedade que você vive no momento. Você pode, não é você ter relacionamentos, vai ficar, não vai ficar, né? Tem toda essa questão dessa discussão, a pressão. Ah, como assim? Você vai passar do 9º ano sem beijar,
né? Então, toda aquela pressão que a sociedade exige. Eu acho que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Para uns é um momento, para outros é outro. É a parte mais difícil. É você julgar e determinar quando vai ser isso. Mas eu acho que dentro de uma família, quando a família conversa, quando a família está assentada, né? O núcleo, as pessoas que... Os adolescentes, né, e as crianças, eles têm uma confiança. Às vezes, não é nem necessariamente com os pais, mas às vezes com os avós, com os tios, com amigos mais velhos, né? Tem sempre um momento. E é importante que sempre seja algo leve. Por quê? Em qualquer momento da vida, um relacionamento tem que ser leve, certo? Sim. Mas, durante a educação, você não pode ter nada que desvie o seu foco. Não pode ser algo negativo. Então, a partir do momento em que você imagina, você vai lá, começa a namorar e você começa a ficar preocupado porque seu namorado, sua namorada saiu, não te avisou. Ah, mas e aí? Se ele tá me traindo, e se não tá traindo? E isso começa a gerar um problema na sua cabeça em que o aluno ele simplesmente deixa de lado todo o estudo dele, toda a parte acadêmica. Aí não consegue dormir porque fica preocupado, aí tem um péssimo desempenho na escola porque foi dormir tarde, né? Então, assim, eu acho que um relacionamento durante a adolescência ele pode acontecer, só que ele tem que ser positivo. E outra, eu vi já relacionamentos em que academicamente um aluno bom arrastou um aluno ruim, né, para cima. Ou seja, vamos estudar junto, vem aqui, senta comigo. E já vi também relacionamentos em que o aluno ruim jogou um aluno bom, academicamente falando, para baixo. E assim, o dano que isso vai gerar é gigantesco. Então, a gente até fala, né? É muito difícil para os pais lidar com isso. Por isso que eu acho que é sempre importante estar presente, né? Quando você está presente e você vai diagnosticando. Peraí, juntamente com o namoro, as notas começaram a cair. Opa, peraí, o que está acontecendo? Vamos sentar? Vamos conversar? Né? Ou, olha, começou um relacionamento, as notas começaram a subir. Eu sempre brinco com os alunos, né? Que tem todo aquele ditado, né? Você não é só uma nota. Você é muito mais do que isso. Você é um ser humano completo. Não pro vestibular. Pro vestibular você é uma nota. Se você não tirar nota, você não vai passar. É o que tem pra hoje. Não tem que... Não adianta ficar discutindo. Então, tem assim, coisa que não adianta. Então assim, às vezes a gente brinca, né? Fala assim, não, você é uma nota. Uhum. Claro, existem todas as suas habilidades que vão fazer diferença na faculdade e na sua vida. Mas em alguns momentos você vai precisar da parte acadêmica. Então por que não ter ela num bom patamar? Por que ela não ser uma base? Porque se você tem a parte acadêmica boa, você consegue lidar melhor com a parte emocional, você tem uma confiança maior. É muito difícil. Quando a gente volta, não preciso nem falar, eu era uma pessoa extremamente repleta de dificuldades emocionais, né? Sempre tive a parte acadêmica muito boa, ainda bem, mas assim, a parte emocional, é igual você falou, saber lidar com uma frustração, né? Saber lidar, porque existe uma pressão da sociedade nessa questão de você precisa ter um relacionamento, você precisa namorar. Ah, mas como assim? Você vai ficar com todas agora? Aí se o menino fica, às vezes, né, aquela coisa mais tradicional, né, machista, se o menino fica com todas, ele é o garanhão, é o fodão. E se a menina fica com todos, né, aí ela já é Não presta. Não presta. Então, assim... Infelizmente ainda existe. E é a mesma coisa, quando a gente vai falar assim, a gente nem vai entrar nessa questão de feminismo, de machismo, mas infelizmente nosso país é machista. Então, quando acontece alguma situação dessa, eu acredito que o estresse gerado ainda é muito maior. Pro lado da mulher, eu acho que na situação de ser julgada. Porque ficou, porque fez, porque aconteceu, pelas situações dela. Mas eu acho que do lado do homem também existe muito isso, essa pressão de, não, você é homem, você tem que fazer, independente de você quiser ou não, você tem que aceitar essa situação, sabe? Eu acho que existe essa pressão contrária pro lado do homem, que ele não pode ter, assim, uma liberdade de escolha. Ele tem que fazer, tem que querer, tem que sempre estar pronto, entendeu? Pro que tá acontecendo. Se ele falar que ele, não, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das minhas coisas e não vou poder te ver hoje, ou a gente não vai poder se ver esse final de semana porque eu tenho que estudar. Isso já, pra mulher é bem visto. Pro homem já, não é possível. Você tá esquisito isso daí, né? Você vai abrir mão de um encontro porque você tem que estudar. Então, eu acho que existe esse tipo de pressão também do lado, de outra forma. Mas que o homem também sofre essa pressão. Eu acho que assim,
Com certeza. Mas assim, eu sempre falo assim, Marina, o segredo é o equilíbrio. Se você equilibra, né? Por exemplo, beleza, vou ter um relacionamento, eu preciso equilibrar ele. Eu preciso ter o meu momento com os meus amigos, eu preciso ter o meu momento do relacionamento, eu preciso ter um momento para estudar, né? Às vezes tem até aluno, a gente faz, quando tá terceirão, pré-vestibular, a gente faz um acompanhamento individual, né? Então a gente tem um atendimento personalizado. Então o aluno vem, monta, quais são suas dificuldades? Vamos montar uma agenda de estudos? Eu já tive casos em que o aluno chegou e falou assim, Francis, eu queria que você colocasse na minha agenda de estudos o horário para minha namorada. Eu lembro que na época, nossa, o pessoal na sala ficou assim, revoltado. Como assim você vai colocar o horário para sua namorada? Que coisa absurda. E aí ele falou assim, não, o meu foco no momento eu quero estar com ela, eu quero estar bem, só que o meu foco é atingir o meu objetivo de passar no vestibular, que é extremamente concorrido. Então ele foi lá e determinou, porque ele não conseguia impor isso. A partir do momento que estava no papel, para ele se tornou mais fácil. Né? Então, assim, eu sempre brinco, eu falo, se for necessário que você coloque na agenda um horário para o seu relacionamento, coloca. Né? É claro que tem um momento para isso. A gente vai ter momentos em que as coisas vão fluir naturalmente, mas existem momentos em que a gente precisa focar. O que é o mais importante neste momento? Né? Eu acho que a dificuldade em lidar com isso é o que mais gera um trauma, uma insegurança, ansiedade. Porque junto a isso, aí vem os problemas, né? Assim, porque o ideal é isso, né? Ah, vamos ter horário para tudo, vamos ter limite, vamos ter equilíbrio. Isso é o ideal. Agora, o que você tá dando? Vamos ter limite, né? Vamos ter limite, gente. Isso é o ideal. E aí começa a vida real, né? Que são problemas familiares, problemas de relacionamento dos pais, dos avós, dos cuidadores, problemas da infância, da própria infância, traumas, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, de aprendizagem, né? Que aí, em meio a tudo isso, tem o tanto de dificuldades que cada um tem o seu problema. Então, coloca tudo esse bolo, trauma de um com o trauma de outro e junta, né? Aí pega e faz um casal. E aí, nesse casal, tem os problemas do casal, cada um com o seu, e isso tudo no meio da escola, no meio de amigos, no meio do bullying, né? Que a gente não falou aqui ainda, que na nossa época é só uma zoeira. Tem muita gente que fala assim, eu sofri bullying, sofri tudo isso e tô vivo até hoje. Tá, mas o objetivo não era morrer, né? O objetivo não era só ficar vivo, era ficar bem, né, com a saúde mental em dia, o que não aconteceu. A gente vê casos aí extremos, né, até de suicídio, de vários problemas de pessoas que passaram por esse bullying e têm um problema de autoestima, de autoconfiança para o resto da vida. Como que isso, na nossa época, isso não existia? Ah, ele só tá te xingando, ele só tá te humilhando. Era tipo isso, né? Ele só tá te humilhando, só tá acabando com a tua vida. E isso não era tratado. De um tempo para cá, isso já tem sido mais falado nas escolas, essa conscientização do quanto isso pode fazer mal para uma criança, para um adolescente, que ele carregue isso até a vida adulta. Como que isso hoje é tratado nas escolas? Bom, até assim, né? A gente gosta muito de falar. O bullying, uma conversa que eu tive, né? Até com uns alunos numa turma esse ano. O que acontece, né, o bullying? O bullying, muitas vezes, ele pode ser algo inocente para quem está praticando, né? Para quem está atacando. Quem bate esquece, né? Exato. Quem apanha lembra. Então, assim, e para quem recebe também, ele pode ser algo legal. Por quê? Porque às vezes pensa, é um aluno que ele não tem nenhuma habilidade que se destaque num grupo de pessoas que ele queira estar. Porque a gente sabe que existe isso dentro da escola. Existem os grupos. Sim, as panelinhas. Exato. Na nossa época chamava panelinha, agora eu não sei como que chamava. Então, assim, por exemplo, tem o grupo dos nerds, tem o grupo do... Né, agora tem uma diversidade de interesses, né, diversos. Mas eu falo, o que vai acontecer? Às vezes ele não se destaca naquele grupo, mas ele quer estar naquele grupo. E aí ele sofre um bullying por alguma qualidade, alguma característica dele. E ele dá graça, ele dá risada, ele aceita. Ele acha um lugar para ele no grupo. Ele potencializa. Por quê? Porque isso faz com que ele esteja ali. Eu canso de ver. Na escola, o caso mais típico disso, que às vezes é aquele aluno que ele não tem intenção de fazer as artes, digamos assim.
né, de causar o tumulto. Só que ele percebeu que para ele estar num grupo e ser bem aceito, a maneira que ele encontrou foi de fazer o tumulto, de causar. Então aí às vezes ele se torna um causador de bullying de uma forma massiva, né, dentro da escola, dentro da sala. Então assim, existem esses casos. Nós temos também os casos dos alunos que às vezes são maldosos, né, que faz de propósito, né? Então assim, a escola ela tem que conscientizar e estar sempre vigilante, né? O que a gente faz na escola? A gente conversa com os alunos, a gente traz eventualmente profissionais para conversar sobre o assunto, a gente trabalha em reuniões de pais sobre isso. Então assim, aconteceu uma situação, como é feita a mediação? Então o professor detectou, o professor ele faz às vezes a mediação na sala, né? A gente tem uma situação que chega às vezes a fatos maiores, né? Então uma mediação dentro da sala não resolve, os alunos foram direcionados à direção. Então a direção conversa, explica para eles o problema, chama os pais. Olha, está acontecendo isso. Às vezes um pai, ó, você percebeu que seu filho ele está mais tímido, acuado, né? Você percebeu que ele chega e ele mudou o padrão. Então, toda vez que esse tipo de coisa acontecer, os pais eles precisam procurar a escola, porque a escola está preparada, mas às vezes o aluno ele não demonstra estar sofrendo bullying dentro da escola. Porque senão ele vai ser mais zoado. Exato. Né? Eles têm um medo muito grande. Né? Quem sofre bullying tem um medo muito grande de sofrer represália se ele avisar que ele está sofrendo bullying. Ah, sim. Pior, vai ser pior, né? Assim, Exato. eu vou sofrer mais. E, bom, não sei como que foi com você, né? Na escola. E eu frequentava um clube aqui da cidade e na escola também. Eu fui muito zoada, mas assim, desde pequena, com tudo. O que era gordo era porque era gordo, o que era muito magro porque era muito magro, o que era moreno era porque era moreno, o que era branco era porque era muito branco. Tudo era zoado. E aí um dia, eu lembro que assim, eu era tão zoada, mas tanto. E isso, eu tive muitos problemas com autoestima e tenho. Assim, e eu vejo que me remete a essa época da infância, sabe? Na adolescência, eu acho que eu já tinha sofrido tanto bullying na infância que na adolescência nem foi tão traumatizante, sabe? Sofria, mas eu acho que já tinha calejado, sabe? E um dia uma menina da minha sala, eu lembro até hoje, ela era muito bonita. E ela não tinha nada que chamasse atenção, sabe? Assim, no sentido de, não, é muito grande, muito baixa, muito gorda, muito magra, nada disso. Muito bonita, assim, e padrão, vamos falar assim, né? Tipo, uma pessoa padrão. E aí eu lembro que ela tinha... Eu lembro não, né? Chamaram ela de ratinha. E aí eu falei assim, gente, mas o que ela... Eu não conseguia ver, sabe? E assim, procuraram uma coisa, a ponta da orelha dela, que era de um ladinho... Sabe assim? Então eu falei, nossa, se ela tá sofrendo bullying, se estão xingando ela, se estão dando risada dela, imagina de mim, né? Pobre coitada. Então, assim, quem quer fazer esse tipo de... o que a gente está falando aqui do bullying é uma situação extrema, né? De dar risada, de falar sobre uma deficiência, de falar sobre um problema que a pessoa tem, ou de ser muito insistente naquilo. Não é um simples comentário, uma coisa que existe entre amigos, não é problematizar tudo, né? Mas é uma situação que você vê que aquilo está afetando a pessoa, ou que é um comentário muito maldoso, realmente, né? Uma coisa de usar ali da situação financeira, do corpo. Enfim, tudo que atrapalha o outro, né? A partir do momento que não é engraçado para os dois, não é mais uma brincadeira, é uma ofensa, né? Essa que é a diferença, que eu acho que a gente não tinha essa diferença, assim, de... é só uma brincadeira. Então, a diferença entre a brincadeira e o bullying e você maltratar uma pessoa é que quando não está sendo engraçado para os dois, é porque já passou do limite, né? Sim. E assim, o bullying ele tem que partir, né, primeiro, de pessoas hierarquicamente do mesmo nível, ou seja, né, quem faz bullying é aluno com aluno, né? Então, assim, outro fator, o bullying ele é recorrente e ele é coletivo, né? Então, assim, o bullying, o que vai acontecer? Provavelmente vai ter um estopim, alguma situação, alguma pessoa, mas vai começar a se tornar coletivo contra uma pessoa. Né? E aí vai começar a caracterizar um problema mais sério. Sim. Né? Outra situação, que é quem está sofrendo, ele precisa falar que chega, não gostei, não acho que está sendo legal essa brincadeira. É difícil, né? Se posicionar. É muito difícil, ainda mais como nós falamos. Em tantas inseguranças, com tantas dificuldades, querendo você chegar e falar... fazer parte do grupo. Exato. Né? Você chegar e falar assim, olha, eu não gostei dessa brincadeira. Né?
Então, assim, isso é muito difícil, Muito, até né? para adultos, né? Não, e assim, eu tava pensando agora, né, na hora que você tava falando, se isso é difícil para um adulto fazer, né, colocar esse limite, porque todo mundo quer fazer parte de um grupo, né, viver bem em sociedade, viver bem num relacionamento, ou nos relacionamentos entre amigos, entre família. E se isso é difícil para um adulto falar, ó, não tá legal, sabe? Não tô gostando. Então, assim, pra gente continuar a amizade, pra gente não desentender, é melhor parar com esse tipo de brincadeira porque não tá engraçado para mim. Imagina uma criança, um adolescente fazer isso. O quanto ele precisa, né, caminhar e, né, evoluir emocionalmente, psicologicamente, para conseguir colocar esse tipo de limite. Porque o mais comum é assim, já vira a cara, perde a amizade, ou então parte para agressão, né? Que isso pode acontecer também. Então, a dificuldade em colocar limites, eu até estava falando esses dias no Story, falando sobre colocar limite em pessoas que dão muita opinião, né? Familiares, aquela tia, aquela avó, aquele primo, pessoas da família, que as pessoas falam assim: ah, mas como que eu vou me afastar? É da minha família. Infelizmente, se você já se posicionou, já falou que aquilo não está te agradando, que aquilo está te fazendo mal, que aquela pessoa está te prejudicando, e ela não se importou, né, com o seu sentimento, com o que você pensa, com a forma como você tá, quer dizer que não está sendo tão legal assim essa interação, essa amizade, essa relação, o que for. Se ela não está se preocupando, você já se posicionou. Agora, muitas vezes a pessoa não consegue se posicionar. E no caso de criança e adolescente, por querer fazer parte de um grupo, aí que não se posiciona mesmo. Porque fala assim, nossa, se eu me posicionar, a zoeira vai piorar, né? Vão fazer mais ainda, e eu não vou fazer parte desse grupo. Então, o cuidado com o bullying ser uma coisa da pessoa se inserir, igual você falou, tem o que é engraçado, o gordinho engraçado, ou a pessoa que faz graça com a própria dificuldade, mas às vezes está fazendo isso porque não consegue lidar com as próprias dificuldades, com os próprios problemas, né? Então finge que isso é uma brincadeira, finge que não está se importando, mas às vezes lá no fundo isso tudo tá pesado. Com certeza. Né? É uma questão, E assim, a partir do momento que se você já tentou falar para parar, não conseguiu, o que você tem que procurar é procurar alguém que resolva, né? Então, falando de adolescente, de crianças, né, você tem que procurar os pais para que tomem uma atitude, a escola. Dentro da escola você tem inúmeras pessoas, né? Acho que isso é muito legal. Os alunos eles precisam entender e os pais precisam entender que nem sempre a figura mais alta no grau hierárquico é a pessoa mais apta a lidar com cada situação, né? Então, assim, eu sempre comento, às vezes, para um aluno vir conversar comigo é intimidador. E talvez ele prefira conversar com a inspetora. Talvez prefira conversar com um professor que ele tem um acesso mais fácil. Por quê? Toda equipe, né, de uma escola, ela sempre traz a situação. Mas ela não vai trazer, às vezes não tem aquela questão pessoal, né? Então imagina, às vezes a brincadeira se tornou um bullying, e aí esse bullying ele é constrangedor. E aí um aluno ele tem medo de conversar com o diretor, com o coordenador, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele procura o quê? Um professor. Ele procura um inspetor. Então, assim, dentro da escola, você pode procurar uma pessoa né, que resolva assim, que você passe a situação e essa pessoa ela vai levar para quem pode resolver, né? E tudo, né, é importante que o bullying ele seja cortado na raiz. Ele precisa ser cortado no começo. Porque, assim, a gente não tem ideia das implicações que um bullying ele vai causar. E muitas vezes, o praticante do bullying, ele não tem a mínima ideia do que aquilo vai ocasionar. E uma coisa que... Pode né? E eu acho que, assim, essa questão de ele tá fazendo algo que é divertido, só que o que isso vai causar? Né? Parar para refletir. Porque é legal, ok? É legal momentaneamente. Mas, às vezes, uma brincadeira inocente para você pode estar destruindo a vida de outra pessoa. Então, eu ia falar sobre isso. O bullying, se a gente pudesse traduzir, ele é muito a falta de empatia, né? Então, e aí eu ia falar uma coisa sobre empatia. As pessoas falam assim, o que é empatia? Não fazer com o outro que você não queria que fizesse com você. Só que quando você fala isso, é muito perigoso. Por quê? Porque essa pessoa que está praticando bullying, pode ser que para ela aquilo não seja nada. Entendeu? Então, e aí ela fala assim, não, mas se fizer comigo, eu tô nem aí. Tá, mas você tá nem aí.
Então, assim, eu acho que a empatia, ela não é só você se colocar no lugar do outro. É você estar no seu lugar, mas ainda assim respeitar o lugar do outro. Então, se você não se importa com aquele tipo de xingamento, com aquele tipo de situação, o outro pode... Aquilo pode estar fazendo muito mal para outra pessoa. E aí você fala... Aí, às vezes, você pode ver, assim, até pessoas adultas mesmo. Ah, mas eu não me importo se fizer isso comigo. Você não se importa, mas ele não é você, né? Então, essa coisa da empatia de falar, é se colocar no lugar do outro, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes no lugar do outro, aquilo para você não tem importância, mas está causando um mal na outra pessoa que ninguém tem ideia, né, do mal que está fazendo. E às vezes até o bullying indireto. Eu não sei se você já reparou que pode acontecer às vezes, que eu sempre falo. Ok, às vezes é uma brincadeira entre duas pessoas, dois amigos. E essa brincadeira, ok. Seja um apelido, né? Seja algum tipo de situação. Mas imagina uma situação entre dois amigos que não tem problema entre eles. São somente os dois, ok. Em que um chama um de gordo, o outro de magro. Beleza? Agora, onde você está convivendo? Onde você está fazendo essas brincadeiras? Já para pensar que às vezes você pode fazer essa brincadeira ao lado de uma pessoa que tenha alguma dificuldade, de algum problema de autoestima por conta do peso. E aí você está fazendo uma brincadeira e essa pessoa, ela pode estar sofrendo, né, uma violência indireta. Então eu falo que quando a gente vai lidar, tem que saber, não somente, né, quando a gente vai fazer uma brincadeira, não somente com quem a gente está fazendo, mas também o ambiente. Porque às vezes o ambiente em que você faz uma brincadeira, por mais que ela seja inocente entre vocês dois, entre vocês três, ou seja, um grupo... Estar entre amigos é diferente de estar numa festa, no coletivo. Imagina dentro de uma sala de aula, né? Você vira... qual situação? Vamos pegar lá. Vamos supor, você estudava numa escola em que todo mundo te conhecia e você sabia que o apelido de um era narigudo. Certo? Ok. Mas isso... por algum motivo, se tornou normal, natural, né? Porque tem muito disso. Se tá tudo bem, beleza. Agora, imagina que numa situação em que, dentro de uma sala de aula, você vira e fala assim, ô narigudo, me dá tal coisa. Cara, e as outras pessoas que às vezes têm um complexo com o nariz? Como que ela vai se sentir? Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Porque, às vezes, mesmo uma brincadeira, ela pode se tornar um bullying. Né? E isso pode ser um gatilho. Igual uma brincadeira como essa de narigudo. Alguma outra pessoa percebeu, olha, aquela pessoa ficou incomodada com essa questão. E aí começar a praticar um bullying. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O bullying ele tem que ser eliminado na raiz. E para isso, a escola ela precisa estar atenta, fazer as diversas práticas, né, de conscientização, de trabalhar com os alunos. A parte emocional, ela é muito importante. Não, só essa conscientização aí já é um meio caminho andado, né? Que a gente passou por épocas que, assim, se isso fosse falado... não, estão me zoando, né? Que era, na nossa época era esse o palavreado. Ainda ia falar, nossa, e você tá preocupada com isso? Se vira, xinga também, né? Assim, não era uma coisa que era levada a sério. Era assim, não ligue e pronto, né? Como se fosse simples assim. Então, isso hoje, graças a Deus, é muito mais bem tratado, mais bem pensado. E qual que era o seu apelido? Conta pra nós. Depende, qual fase. Foram vários. Não, mas o mais forte, assim, tipo, que chegaram a falar, mas que Francis... que Francis é difícil, né? Porque Francis é um nome diferente, mas assim... Que Francis? O tal. Teve... Na verdade, eu acho que eu tive um apelido pra cada ano, mais ou menos, né? Tive alguns momentos de felicidade em que as pessoas não tinham dado apelido pra mim. Mas eu acho que o que mais permaneceu foi na época do ensino médio mesmo, que era o Francis Pérez. Pérez? Por quê? Por causa da Carla Pérez, que eu tinha uma bunda grande. Então... acontece. Francis Pérez? Era mais bonito que o meu. O meu foi linguiça, muitos anos. Então. Mas não chora. Não vou chorar, já chorei bastante, já chega. Já depois fez a terapia, já. Depois eu falei, tá bom, gente. Mas demorou, viu? Porque não tinha essa coisa de... Eu não achava uma linguiça uma coisa bonita, eu achava feio. Então, eu levava... Era uma forma de me zoar. Não era um apelido, Carla Pérez, para uma mulher, ou um apelido...
carinhoso. Não era pra xingar, pra dar risada. Então eu chorava quando era menor, depois acabei acostumando, mas foi linguiça há muito tempo. Mas isso gerou um trauma, né? Gera uma situação em que isso vai afetar por muito tempo a sua autoestima, né? E a sua confiança. Então, assim, é o problema do bullying, né? Que na época, por exemplo, isso não era um bullying, né? Um apelido, ele era algo ok, beleza, né? Então, assim, como você reagia a ele? Eu era uma pessoa extremamente introspectiva, então eu simplesmente ignorava, ficava quieto. Mas isso dentro de mim tinha uma situação, um dano. Sim. Né? Igual eu dei Então, risada agora pra mim. Nossa, que legal, Carla Pérez. Se alguém me chamasse de Carla Pérez, eu ia achar maravilhosa. Eu falo assim, nossa, ela é linda e tem uma bunda grande. Mas pra quem tava ouvindo, no caso você que tava ouvindo, não tava achando graça, né? Então, geralmente, essa questão do apelido e do bullying é engraçado pra quem tá fazendo, né? Pra quem tá recebendo. mas é o que eu falei também. Esse era o mais light, né? Mas assim, Você não quis querendo falar os ou piores. não, melhor não. Deixa quieto. Né? Vai ressuscitar alguns traumas de. Não, deixa quietinho lá, deixa abafado. Tá lá na gaveta, deixa lá. Ó, pré-vestibular, estresse, depressão, ansiedade. Acredito que isso aconteça muito, né? Eu recebo muitas vezes na minha caixinha perguntas sobre isso, adolescentes me perguntando, só que eu sempre falo que eu não gosto de falar sobre coisas que eu não tenho um conhecimento assim macro, né, para falar sobre aquilo. Então, leio algumas coisas, mas acredito que eu não seja a pessoa certa para falar sobre isso. Então, agora vamos aproveitar a oportunidade para quem sempre me pergunta sobre isso. Qual que é o papel da escola, do professor, você que está dentro da sala de aula? O que eu vejo muito, sempre reparei nisso, assim, tá? Isso, assim, eu como Marina, tá? Não como psicóloga. Muitas pessoas, essa questão da autoestima e da segurança e da insegurança, você vê pessoas, como que eu posso te explicar? Que não são tão capazes assim, que não são tão inteligentes, que não são tão agraciadas, né, pela natureza de falar que, nossa, que assiste uma aula e, nossa, pega tudo, já sabe o que está falando, já consegue desenvolver uma redação, uma conta, alguma coisa desse tipo. Então, é uma pessoa que tem ali as suas dificuldades, ela pode não ter algum transtorno, ou pode ter, mas que tem uma dificuldade maior, que ela precisa de mais aulas, ela precisa de um plantão, ela precisa estudar mais do que as outras, ela precisa se esforçar mais do que as outras. E você vê essa pessoa que ela tem uma segurança, uma autoestima boa, ela consegue se posicionar e ela tem foco, ela tem uma motivação e ela se... E ela acaba se... Meu Deus, esqueceu. Um incentivo próprio, que ela não precisa muito das outras pessoas para fazer aquilo. Ela tem uma automotivação muito grande. Então, e aí você vê uma outra. Às vezes até entre irmãos isso acontece muito, tá? E na mesma sala de aula, mais ainda. E aí a outra, que é muito inteligente, que é aquela pessoa que pega rápido e tal, só que ela já tá assim, isso aí eu já sei. Não, isso daí é fácil. Ou então não dá tanta importância pro que ela precisa dar. E principalmente no pré-vestibular, que aí ela vai ter uma prova, né, daquele resultado, né, que ela teve nos anos, todos os anos de ensino. E aí ela acaba deixando, porque ela sente que ela tem uma facilidade, mas essa facilidade, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Você percebe isso na sala de aula? Assim, o que tem muita dificuldade e ele se esforça, muitas vezes ele consegue um resultado muito melhor do que uma pessoa que é super inteligente, mas que acha que aquilo ela já sabe, ou então não tem uma autoestima muito boa e fala, eu não vou passar, eu não vou dar conta. E ela acaba ficando para trás do que... a história da lebre, né? Como é que é? Da tartaruga e da lebre. Isso é clássico, né? Tanto é que tem a história, a fábula, e você tem um discurso que eu acho sensacional, eu acho que ele é motivador até. Eu sempre passo para os alunos, todos os anos, né? Principalmente o pessoal que vai entrar nessa carreira. Mas tem um discurso do ator, do Will Smith, que ele fala o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam, nossa, como que você atingiu tamanho sucesso? Como que você chegou onde você chegou? E ele fala assim, eu cansei de ver colegas meus saírem e vão pra gandaia, no outro dia vai gravar, tem que gravar a mesma cena às vezes 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E tudo que ele faz, ele grava de primeira. Mas ele fala, eu sento à noite e eu fico estudando e relendo o meu roteiro. E ele brinca, ele fala assim, se você me colocar numa esteira, né, 2 esteiras, se você me colocar
para correr contra qualquer pessoa, eu te garanto de duas uma. Ou eu vou ganhar, ou eu vou morrer tentando. Ele falou o seguinte, que beleza, você ter um talento é um mecanismo, é uma ferramenta que às vezes vai te abrir alguns caminhos, abrir algumas portas, mas o que vai fazer com que você atinja os seus objetivos, que você seja um profissional de destaque, é simplesmente a persistência. É você se dedicar, é você ralar. Eu tive um professor que ele falava que bunda redonda não passa no vestibular, que a bunda ela precisa estar quadrada, que é somente se você sentar, ralar, que você vai conseguir passar no vestibular. Então, assim, a gente tem muito isso na escola. Você, que nem eu falei, 20 anos, né, de sala de aula. Eu comecei com pré-vestibular e fui trabalhando depois com turmas mais novas. Mas, assim, meu foco sempre foi o pré-vestibular. Então, assim, o que você me falou, eu cansei de ver. Eu cansei de ver estudantes brilhantes, com uma alta capacidade, que simplesmente jogaram no lixo toda essa capacidade. Por quê? Seja por um ego, por... não, isso é muito fácil. Não precisa estudar, não. Pô, se é fácil, se você não precisa estudar, então estuda um pouco. E o contrário também é verdadeiro, né? Exato. A pessoa achar que é muito fácil e que ela não precisa se dedicar, ou o contrário, vê alguma coisa e fala assim, não, eu não dou conta disso, esquece, vestibular não é pra mim, né? Ou então, não, essa prova vai estar muito difícil, não vou nem começar a estudar. Então, essa coisa do negativismo, o quanto a inteligência emocional é importante desde pequeno, né? Então, na escola, no trabalho, em todas as áreas da vida. Porque você pega essa pessoa que tem um negativismo muito grande, ou então que tem uma ansiedade muito grande, né? De pensar assim, nossa, eu não vou dar conta, aí tem uma crise, ou então mesmo que não tenha uma crise de pânico, nada desse tipo, mas fica tão ansiosa na hora de estudar e na hora de fazer uma prova que não consegue raciocinar direito. E aí, às vezes, o outro lá que tem uma capacidade, assim, muito menor de abstrair, de adquirir, né, o conhecimento, só que ele tá ali tranquilo, não, vou estudar no meu ritmo aqui. Aquele ali, às vezes, vai para frente, e o outro que era um aluno brilhante, mas tinha vários problemas de insegurança, de autoestima, de ansiedade e tudo mais, não consegue. É aquela coisa, né? Um joga 10 cestas no bola de basquete lá na cesta e fala, nossa, que saco, errei uma, né? Acertou 9. E às vezes o outro fala assim, nossa, acertei uma, né? Feliz da vida que acertou uma. E ele continua treinando. O que errou uma, errei uma, não sirvo para isso. Né? Então, a diferença dos olhares aí, dessa coisa do otimismo, o quanto pode mudar. Só que tudo tem os dois lados, né? A pessoa que é otimista demais também, que fala, não, vai dar certo, vou lá, chuto, vou lá, faço qualquer coisa, tá tudo bem. Não pode ser, né? Também não dá. Agora, também ser uma pessoa que tem um negativismo muito grande, de, não vai dar certo, não vou dar conta, não vou nem tentar. Então, o quanto que as coisas precisam se equilibrar, né? Dentro na saúde mental, para que o estudo e todos os resultados aí da gente na vida deem certo. Com certeza. E assim, pensando num aluno pré-vestibular, eu acho que assim, a grande questão é o que vai passar, o que vai aparecer, né? Primeiro, se você está fazendo um pré-vestibular, por mais que doa, significa que você fracassou. Significa que você não atingiu seu objetivo no ano anterior. Porque se você vai fazer um pré-vestibular é porque... cursinho, né? Isso, um cursinho pré-vestibular. Você fracassou. Por quê? Porque você prestou um vestibular, você não atingiu o seu objetivo, e aí o que aconteceu? Você vai fazer um cursinho pré-vestibular. Então, muita gente enxerga isso como uma coisa negativa. E nem sempre o fracasso é algo negativo, né? A partir do momento que você fracassou, você tem que fazer é olhar para o passado e ver onde você fracassou. Porque às vezes, eu falo, tem alunos que acham que fracassou e não foi um fracasso. Ele vem ali, veio um terceirão, prestou um vestibular, nem foi para a segunda fase, fez um ano de cursinho, foi para a segunda fase, não passou. Nossa, falhei, vou abandonar tudo. Peraí, houve uma evolução. A questão é que para uns a evolução ela é instantânea, né? Praticamente assim, muito rápida, e para outros não. E aí entra uma diversidade de fatores. Qual que é a sua estrutura por trás? Qual é o seu equilíbrio emocional? Como está
o seu estudo, né? Então, assim, você vai encontrar diversas situações. O que eu vejo é que derruba. Essa derruba, assim, ó, ano após ano, a gente se depara com essa situação, que é o aluno arrogante. Que é o aluno assim, não vou estudar inglês porque eu já fiz inglês 15 mil anos, ou já falo inglês, ou não é importante. Aí vai lá, chega numa prova de um vestibular em que 10 questões de 80, como por exemplo, medicina aqui em Rio Preto, e aí o que acontece? São 10 questões de 80, é um oitavo da prova. E aí essa pessoa erra 6 questões, porque ela não estudou. A arrogância matou essa pessoa. Uhum. Derrubou as chances. Outro fator é aquele aluno fala assim: não, eu estou no pré-vestibular agora, então eu vou escolher o que eu vou estudar. Peraí, se você é um aluno de cursinho pré-vestibular, será que você está preparado para escolher? Ou será que é melhor você assistir tudo, né, ver todas as aulas, prestar atenção em todas as aulas, se dedicar em todas as aulas e evoluir mesmo que você já domina? Porque essa arrogância ela derruba. Ano após ano a gente vê o estudante que ele cai através dessas armadilhas, do tipo, ou isso eu já sei e abandona, ou não, isso eu não vou aprender mesmo. Né? Você colocar. Se você fala que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Isso é um fato. Né? Então, assim, não, eu não vou conseguir aprender física. Você não vai mesmo. Você já está falando que você não vai conseguir, você não vai nem tentar, você não vai lutar, você não vai se esforçar. Você não precisa atingir 100%. Mas se você atingir 40%, onde você estava zero, você teve uma evolução gigantesca. E talvez você precise de 1, 2, 3, 4, 5. Eu tive alunos de fazer 8 anos de pré-vestibular e atingir o sonho. Eu conto para os alunos. Eu tive uma estudante que entra também um problema, né, de como a gente é enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Falho. Né? Uma aluna que ela chegou da escola pública com uma defasagem gigantesca para fazer um cursinho pré-vestibular. E aí eu fui tirar umas dúvidas dela de exercício de física. E ela virou para mim e falou o seguinte, né? Não tô entendendo aqui. Eu falei, mas o que? Ela, nada. Eu falei, não, mas nada é muito forte. Né? Você tem que me mostrar um caminho. E aí, ela mostrou, beleza, fomos, resolvemos. Eu falei assim, mas o que você quer, né, fazer da sua vida? Eu quero ser médica. Na hora que ela me falou isso, na minha cabeça, imediatamente, naquele momento, me veio, nossa, essa daí vai fazer 800 anos de cursinho, vai desistir. Uhum. Ainda fiz a pergunta. Falei, mas para que você quer fazer medicina? Né? Porque existe toda uma questão do status, né, na profissão. Então por que você quer medicina? Não, eu quero medicina porque eu vou cuidar dos índios. Eu dei risada na frente dela. Então, assim, olha uma situação, como foi um momento, né, falho, como educador, como profissional e como pessoa. Mas naquele momento você tem um estigma, você tem um perfil de que aquela pessoa ela nunca ia conseguir atingir os objetivos dela. Ela se formou, aí vem a outra situação. O sonho dela era fazer medicina na USP, na USP, na USP, na USP. E aí, o que acontecia? Ela postava todas as fichas. Ela ia em primeiro lugar do simulado Ângulo Nacional, né? Numa época dela lá. Ela foi para o outro, ficava em primeiro lugar nacional. O que acontecia? Ela estava num ponto em que ela sabia tudo academicamente. Só que ela chegava na prova da USP e não dava conta. E aí, naquele ano, ela resolveu prestar. FAMERP também prestou. E passou na FAMERP e não passou na USP. Foi fazer, se tornou médica, foi fazer residência. E eis que eu me deparo, ano passado, esse ano, com uma reportagem dela no Estadão. Por quê? Com a crise dos Yanomamis, foi esse ano, com a crise dos Yanomamis, né, dos índios, uma reportagem dela, que ela, após concluir a residência dela, ela foi cuidar dos povos Yanomamis na Amazônia. Que legal. Então, assim, ela fez 5 anos de cursinho, se eu não me engano. Então, assim, foi muito árduo para ela. Só ela sabe o desgaste, o esforço, toda a defasagem que ela teve que vencer, as questões de não vou conseguir, os problemas, as travas emocionais, mas ela estava ali, batalhando, lutando, bunda quadrada, persistiu. Aí ela atingiu o objetivo dela. Então eu vejo que assim, a ansiedade é uma situação muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho 500 mil técnicas para controlar essa ansiedade. Até hoje, sofro, tenho dificuldade. Né? Muitas vezes, a gente estava conversando, você falou de estar... você já está acostumado a falar e tudo, então você fica tranquilo.
Vira e mexe, às vezes eu vou falar com pais, estão todos os pais reunidos, às vezes uma formatura. Eu pego o microfone, minha mão começa a tremer, né? Uhum. Sem parar. Então, assim, é uma questão de ansiedade. Você fica ansioso por uma situação diferente. Então, o estudante de pré-vestibular, ele vai ficar ansioso, seja pela falha dele, que aquilo vai ficar batendo na cabeça dele, Não, mas não fiz o que eu devia ter feito, né? exato, sendo que aquilo tem que ter servido para que ele aprimorasse, identificasse as suas falhas, os seus erros, né? E, e muitas vezes ela também vai bater porque vem aquela história. Nossa, já esqueci o que o professor falou no começo do ano. Aí gera ansiedade. Então, assim, procurar ter métodos para aliviar a ansiedade. Então, procurar um profissional capacitado, né? Sempre importante. Se você descontrola a ansiedade, às vezes não adianta o amigo conversar com você. Às vezes a gente vê alunos em crise. Né? Então, se sofreu um problema, está em crise lá, o colega, eu quero ajudar. Às vezes não vai adiantar. Né? Porque às vezes você precisa de uma voz, de uma palavra amigo, mas às vezes você precisa de um tratamento profissional. E Né? ainda mais assim, aprender a lidar tanto com os sentimentos, né, com os sintomas, mas também lidar com frustração. Né? O que você faz com essa frustração? Se você continua, se você para, se você tem foco, se você tem determinação. E aqui a gente está falando de vestibular, mas situações em geral da vida, de que a gente se coloca em prova, né, de que é uma situação de provar mesmo o seu conhecimento, ou o que você sabe, o que você quer fazer da sua vida, o quanto situações decisivas colocam à prova a nossa saúde mental. Né? Então, nesse momento, o problema é o vestibular, é o trabalho? Não. O problema é o que você não estava vendo em você. Então, olhar para dentro, olhar para tudo isso e falar assim, nossa, eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou frustrado por conta de tal situação. Mas o problema é a situação ou é você que não estava vendo aquilo e não tinha percebido? Muitas vezes aquilo vem da infância, aquele tipo de problema, mas só quando ele é colocado à prova, que no caso, numa prova de escola, num vestibular, numa situação de bullying, numa situação de um relacionamento, então o problema é o relacionamento, o problema é o vestibular? Não, muitas vezes é a pessoa que não soube lidar com aquilo, e aí ela só entrou em contato com aquele transtorno, com aquele problema, com aquela dificuldade naquela situação, né, que ela foi colocada à prova. Então, é a importância de se olhar e de falar, não, eu estou com um problema assim, não é problema do outro, não é problema, não é a escola que é ruim, não é o parceiro que não está prestando, não é a amizade, sou eu que não estou sabendo lidar com os meus próprios problemas. Com certeza. Né? A importância da inteligência emocional, da saúde mental e Exato. de se cuidar, né, por dentro também. Fala-se hoje tanto em saúde física, né, em fazer exercício, em academia, botox, cabelo, unha, tudo muito falado, todo mundo postando, né, mas ninguém posta tá pago depois da terapia, né? Depois da medicação sendo tomada certa, não pegando da avó, da mãe. Tudo sendo muito melhor assim diagnosticado e mais bem tratado, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do outro também. Porque aí você muda a forma de tratar as pessoas, você muda a forma de se relacionar, muda seu comportamento, muda seus sentimentos, seu rosto, né? O semblante, tudo muda. Quando a gente começa a se entender e a gente se trata melhor e dessa forma fazendo com que as nossas relações sejam melhores. Com certeza. E até aproveitar uma situação, né, que você falou da medicação, né? Isso por incrível que pareça, isso é um problema seríssimo entre estudantes né, de pré-vestibular, que é aquela história de um aluno toma uma medicação por conta de algum transtorno, né, uma dificuldade de concentração, e aí ele fala, não, depois que eu comecei a tomar tal medicação, tô conseguindo estudar, e aí o outro fala assim, você não arranja pra mim? Ou onde eu compro? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Que a medicação, ela tem que ser prescrita por um profissional capacitado. Então, assim, não é porque um colega tomou que você vai tomar, né? Não é porque no caso dele fez um efeito, no seu vai fazer. Então, assim, se você está com alguma dificuldade, o que eu sempre falo para os alunos, por mais que com a experiência, com o tempo, a gente consiga, né, como professor, como coordenador, resolver uma série de situações, tem muitas outras que a gente simplesmente vai falar assim, olha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura uma pessoa que vá te dar uma orientação plausível, que vá te dar uma orientação que vá fazer com que você tome uma atitude melhor, que você evolua, que você cresça. Né? Porque, assim, professor é cheio de ter segredo para aprovação. Eu sempre brinco na primeira semana de aula
né? Olha, cada professor que entra, ele vai lá e vai falar assim, eu tenho assim, ó, se você fizer isso, isso e isso, você vai passar. No outro dia entra outro, se você fizer isso, isso e isso, você vai passar. Galera, se existisse uma fórmula secreta para isso, todo mundo estava fazendo faculdade. E não existe. Então, assim, você tem que procurar o que mais te atende dentro de uma diversidade de situações. Existem diversas técnicas, você pode misturar por conta própria, você pode criar sua técnica. A grande situação é você ter uma autoconfiança de que você está se desempenhando, que você está fazendo o seu máximo. Se não der para você atingir o seu objetivo agora, mas se você estiver mais perto, já está pronto. Você já evoluiu, você já atingiu um objetivo. Nem sempre você, pensando em educação, nem sempre você passar no vestibular é o objetivo de vida. Sim. Né? Então, assim, tem casos e casos. Se eu for ficar falando aqui de casos de ex-alunos, eu sempre comento com os alunos. Eu tive um recente que foi assim, uma das coisas que mais me emocionou. E foi um aluno que chegou em dezembro, 19, 20 de dezembro, por aí, mandou uma mensagem no Instagram. Francis, estou no 3º ano de faculdade, gostaria de te agradecer. Porque lá atrás, ele sempre foi um aluno academicamente ruim e dava trabalho, era bagunceiro. E aí ele virou e falou assim, lá atrás você foi a única pessoa que acreditou em mim. Né? E você chegou e você me falou, cara, por que você está se sabotando? Ele tinha uma habilidade gigantesca de liderar pessoas. Ele tinha uma habilidade de dança. Ele era uma pessoa, assim, simpática, sabe, inteligente, mas academicamente tinha suas dificuldades. Sim. Foi fazer uma faculdade particular e ele falou assim, ó, ele mandou mensagem porque ele falou assim, Francis, tô no meu 3º ano de faculdade, eu sou o melhor aluno da sala e se hoje eu luto para ser essa pessoa que eu sou, é muito do que você me falou, da maneira como você agiu comigo. Você acreditou, né, nele. Então, assim, isso é muito legal. A partir do momento que você transforma a vida das pessoas, isso é muito legal. E ele acreditou. Por mais que o dele foi fazer uma universidade particular em Rio Preto, que muita gente também demoniza, né? Tem gente que vai lá e fala assim, nossa, mas ali você perdeu, RG passou. Tá, mas e daí? Quem vai fazer a faculdade também é o aluno. Sim, tem o outro lado também. Tem o outro lado. Eu tive uma pessoa assim, que você foi essa pessoa para vários alunos e vários ex-alunos, né? E eu tive a diretora da escola que eu estudava, tia Regina. Ai, gente. Gente, há 30 anos atrás, TDAH, não se falava em dislexia, em descalculia, em TDAH. Mãe do Levi, inclusive, já falei para vocês, né? E ela foi a pessoa que, há mais de 30 anos atrás, ela viu que ali existia uma TDAH que estava dando problema, entendeu? Eu fui alfabetizada em pé, andando pela sala. Então, assim, eu dava trabalho e, na época, não se falava nisso. Falava, a Marina não para. A Marina não para quieta, a Marina não presta atenção. Não existia nada disso. E eu fui diagnosticada com TDAH, eu já tinha 25 anos. Então, assim, você imagina, eu tinha 2 filhos, eu já era casado, eu já tinha me formado na primeira faculdade. E, inclusive, a psicóloga que me atendeu na época, ela não acreditava. Ela falava, não, mas esse sucesso acadêmico que você teve, porque realmente na faculdade eu fui muito bem. Né? Nas 2 faculdades que eu fiz, eu fui muito bem. Mas na escola, eu tinha muita dificuldade por ser criança, adolescente e ansiosa. Mas, assim, o TDAH em mim era o que pegava e eu não sabia, né? Isso não era falado. Então, quando eu comecei a ver, quando começou a época de redes sociais e tudo mais, eu que me diagnostiquei, vamos falar assim, né? Eu comecei a ver, e aí eu falei, não, mas eu não sou psicóloga para me dar um diagnóstico. Na época eu era advogada. Fui atrás de uma psicóloga que fazia testes, e hoje eu tenho meu teste guardadinho lá, e deu mesmo, realmente. Mas quando eu li, assim, não tinha um sintoma que eu não tinha. Sabe, não tinha nada, era assim, era me descrever. E aí eu falei, gente, eu passei, ao mesmo tempo que te preocupa, que você fala assim, nossa, eu tenho isso, eu vou ter que tomar medicação, eu vou ter que fazer terapia, só que assim, dá um alívio. Porque a pessoa fala, meu Deus, não é porque eu não queria, né? Porque você é taxado de tudo, né? De que não presta atenção, de que não quer nada com nada, de que não para quieto. Então, assim, várias coisas que são taxadas no TDAH, que quando você descobre, você fala assim, não, tem um jeito. E realmente a medicação ajuda muito. Tem gente que não gosta muito de tomar medicação, mas a terapia, você saber que aquilo faz parte, né, que seu cérebro é daquele jeito, que seu comportamento é daquele jeito, já dá um certo alívio. E realmente, depois disso, melhorou muita coisa. Assim, mesmo hoje eu não tomo medicação,
Mas teve uma época que eu tomei, quando eu estudava para a OAB, essas épocas mais críticas, assim, que eu tinha que ler muito, tinha que ficar muito tempo quieta, parada no mesmo lugar, assim, no mesmo assunto, que eu tinha muita dificuldade. Então, assim, há mais de 30 anos atrás, isso não era falado, né? Não era considerado. E hoje, graças a Deus, aí, até pela internet e tudo mais, todo mundo fica sabendo, né? Isso tudo é muito... Então, às vezes, a pessoa está com uma dificuldade muito grande e os pais não levaram, isso não foi uma coisa que chamou atenção. E até mesmo a ansiedade. A gente fala em ansiedade em níveis normais, baixos e, né, considerados normais, não tem tanto, não prejudica tanto. Mas em níveis muito altos, tem também vários tipos de sintomas que a pessoa não consegue fazer uma prova, não consegue ler uma prova, ela não consegue fazer a prova inteira. Imagina fazer bem, ela não consegue terminar, ela entrega a prova do jeito que está e vai embora, porque ela não consegue ficar ali. Então, são problemas que antes eram muito mais... muito menos vistos, né? E que hoje a gente tem esse privilégio de poder procurar tratamento e não ser marginalizado, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é importante também falar uma coisa, né? Eu acho muito legal essa questão. Eu sou também um diagnóstico tardio, né? Descobri recentemente do TDAH. Mas sempre, né, entendi. Foi a mesma situação. A hora que você começa a ver, fazer o checklist, opa, tenho. Então, assim, você só entende a vida de um TDAH a hora que você abre a geladeira e encontra um martelo, né? Então, assim, porque você tá fazendo uma coisa, você esquece, vai fazer outra. Mas, assim, né? hoje é muito... O que eu falo sobre o diagnóstico com profissionais psiquiatra e psicólogo especializado e pessoas competentes, o que é? A ansiedade muito alta, por exemplo, ela também causa esse tipo de sintoma. Então, muita gente hoje fala, eu tenho, ou então, eu tenho isso, eu tenho... As pessoas vão se diagnosticando Sim. de uma forma... E hoje, com a internet, com o celular, com tudo na mão, assim, o tempo todo, a gente antigamente, para mandar uma foto, tinha que chegar em casa, ligar o PC, mandar por e-mail, né? Hoje, você quer uma coisa, é tudo muito rápido. Então, muita gente que está distraída, já se dá um diagnóstico, entende? Sim. Então, até mesmo a ansiedade em níveis muito altos dão esse tipo de sintoma. E aí a pessoa vai lá e já toma um tarja preta, já toma uma medicação, porque ela se autodiagnosticou. Isso, que é o problema da automedicação, né? Que é o que eu sempre falo, a gente, né? Por mais que a gente vive numa sociedade de automedicação, né? Sim. O Brasil tem esse problema. Mas, assim, procurar um profissional. Sempre procurar um profissional. É isso que eu falo para os alunos, e isso é para a vida, né? Você procurar um profissional que vá te dar um diagnóstico preciso, correto, porque o Dr. Google nem sempre ele vai ser a solução, né? Sim. E muitas vezes levar a sério, né? Mas não... Exatamente. Mas o que eu falo ao mesmo tempo, né, você vê um transtorno de déficit de atenção, por mais que ele te gere uma dificuldade numa fase de raciocínio lógico absurdo, que é o ensino, né, regular, o ensino básico, ele não vai impedir você de ser um bom profissional, de atingir um sucesso. Né? Isso, Sim. a gente já tem diversos exemplos de profissionais, de pessoas que atingiram sucesso, que foram muito além do básico, muito além do normal, do regular, e são pessoas que com TDAH, com ansiedade, mas é importante que você entenda e o mais importante, que esteja tratado por um profissional capacitado. Sim. Gente, é muito importante falar sobre isso, né? Sobre essa questão da educação, pré-vestibular, relacionamento adolescente. Queria agradecer a presença do Francis. Muito obrigada por você ter aceitado o convite e compartilhado seu conhecimento aqui com a gente. No chat, gente, a gente vai estar ao vivo respondendo as dúvidas de vocês e vou abrir a caixinha também para que vocês façam perguntas e tirem suas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Quer Marina. falar mais alguma coisa? Fica à vontade. A gente está à disposição, né? Entendam, né? Sejam os pais que estão assistindo, que essas dificuldades elas são compartilhadas, que muitas vezes os pais às vezes falam, nossa, mas é um problema que eu estou enfrentando, será que sou só eu? Então, procurar conversar com os outros colegas, né? Com os pais dos colegas de sala. O diálogo é muito importante. E, então, assim, ficar atento. A participação, ela é muito importante, né? Dos pais com os filhos. Vocês, eu sei, gente, já fui adolescente. Adolescente não quer conversar. Adolescente, ele quer guardar tudo pra ele tem vergonha.
é muito importante. Se você está com alguma dificuldade, você precisa de alguma coisa, procure alguém que possa te ajudar, entendeu? Não deixa, né, as coisas se acumularem, porque depois o dano ele vai ser muito grande. Então, muito obrigado. É sempre bom a gente poder sentar, discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre a vida, sobre educação, né? E agradeço por poder compartilhar um pouquinho da minha vivência ao longo desse período. A gente que agradece. E uma coisa, gente, às vezes a pessoa fala assim, Marina, mas nossa, é grossa. Gente, a tendência é piorar. Tudo a tendência é piorar. Tudo que a gente não cuida, uma casa, um carro, um relacionamento, uma amizade, o nosso corpo, a nossa mente. Então, por que que a nossa cabeça, né? Por que que o nosso emocional, a nossa saúde mental vai ser diferente? Então, tudo que você não cuida, a tendência é piorar. Então, se você não estiver fazendo nada, já está piorando. Tá? A gravidade, não é assim? Tudo que a gente não cuida, tudo a tendência é cair, é piorar. Então, essa importância do cuidado, enquanto as coisas ainda estão sob controle, né? Então, assim, eu tô muito ansiosa, eu tô me sentindo deprimida e tal, mas, não é a hora, ainda não tive uma crise, ou ainda não tô pensando em suicídio. Não precisa esperar chegar numa fase tão crítica de um transtorno mental, de uma doença, de uma depressão, de qualquer outra coisa, para você procurar ajuda, né? Hoje as coisas estão muito mais acessíveis. Então, assim, busquem ajuda, tá? Alunos pré-vestibular têm muito esse tipo de problema com ansiedade, com, né, todo esse tipo de problema. Então, procurar ajuda enquanto é tempo, porque tudo que a gente não cuida, piora, né? Com certeza. Importante. Autocuidado. Então, o autocuidado. Gente, beijão. Até a semana que vem.